Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Associação Conecta. Hoje trazemos aí o Dr. Carlos Roberto aí Domingues. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação aí, uma boa apresentação, tá bom? Obrigado. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite, é sempre uma honra estar participando com os amigos deste grupo do Conecta. Eu também participo desde 2017 e fiz alguns amigos aqui, depois alguns amigos também lá no Lions, que é bem interessante, que é um clube que deve ser conhecido por todos. Faz um trabalho humano muito, muito interessante, né? E estamos fazendo agora também uma campanha de alimentos aí para o pessoal da Covid. Bom, enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. A minha apresentação hoje, o Guilherme me chamou ontem para fazer uma apresentação aqui para vocês. Não estava programado, então infelizmente eu não tive tempo de preparar nada em termos de apresentação de slides, que seria até interessante para que vocês pudessem entender a mecânica da coisa. O que nós vamos falar? Vamos falar em planejamento sucessório. Planejamento sucessório, ele engloba muita coisa, então é um tema muito extenso. Eu vou tentar ser conciso e objetivo nas colocações, para que vocês consigam entender a importância disso na vida de todo mundo, né? Para se ter uma ideia, os sistemas de casamento hoje, por exemplo, se você analisar a comunhão parcial de bens, que hoje ela é a comunhão que todo casamento é feito, se você não determinar uma outra comunhão, esse é o sistema que tem que reger o casamento, ou a união estável. A união estável também hoje ela está equiparada ao casamento, então quando eu falo casamento, entenda-se também união estável, são duas coisas muito similares, idênticas. Hoje funcionam da mesma forma. Então, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o que participa, o que se comunica numa separação ou não. Mais à frente vocês vão entender por que eu estou tocando nesse assunto nesse primeiro momento. Na comunhão estável, você tem a comunicação de todos os bens adquiridos a título oneroso a partir do casamento. Então, se você possui uma casa hoje, você casou, amanhã você vai se separar, essa casa não se comunica. A sua esposa não tem direito a essa partilha de bens, no caso de uma separação. Mas existe um detalhe, existem detalhes. Se você, por exemplo, construiu uma piscina nessa casa que você tinha, a sua esposa ela tem metade dessa piscina, que são as benfeitorias. Olha só, tudo se comunica desde que adquirido na constância do casamento. Isso estou falando na comunhão parcial de bens, tá? Você foi na lotérica, ganhou um prêmio na loteria. Metade é da sua esposa. Metade é da sua companheira. Não é teu. Não importa que foi você que foi lá, que fez o jogo, que colocou o palpite, ela também ganha. Você tem uma aplicação, que nem o João aí, deve ter uns 3 milhões no banco aplicado. Todo juro que ele recebe, metade é da mulher dele. A correção monetária não. Porque a correção monetária é só uma atualização de valor. Mas o juro comunica. Eu costumo brincar com os meus clientes casados, quando a gente está discutindo alguma questão, que é o seguinte, olha, metade da calcinha da sua mulher é tua e metade da tua cueca é dela. Porque tudo que vocês adquiriram durante o casamento é dos dois. Agora, se você receber uma herança ou uma doação durante a constância do casamento, essa não se comunica. Por quê? Porque não é a título oneroso. Você recebeu gratuitamente. Olha que interessante isso, uma questão. Você hoje tem um imóvel adquirido muito antes do casamento. Você está casado, sua mulher chega para você, poxa, aquele imóvel lá que você tem, o que você vai fazer com aquilo? Vende aquele imóvel lá.
Vende aquele, você acaba vendendo o imóvel. Você acaba vendendo o imóvel. Aí você vai e compra outro. Aí ela vira e fala, bom, agora que você está com esse dinheiro, vamos comprar outro imóvel. Vamos investir em outro imóvel. Aí você vai e compra. E aí tudo bem, sem problema nenhum. Só que dependendo de como constar no seu contrato de compra e venda, esse imóvel vai comunicar ou não com ela. O que acontece? Isso se trata da subrogação. Então, vamos supor, você comprou, você tinha um imóvel que era só seu. Você casou e comprou uma parcela de bens. Você vendeu esse imóvel e comprou outro. Então, no contrato de compra e venda, na escritura do imóvel, tem que estar o seu nome e sua mulher. Porque se você colocar no seu contrato, você casado com, ela passou a ter direito da metade do imóvel. Você já imaginou que por causa de uma letra você perde metade do seu patrimônio? Então, é uma situação muito complexa. Por que eu estou dizendo isso tudo? Para você ver como tem detalhes muito discretos na legislação, que se você não tiver uma orientação adequada no momento de fazer até um contrato um plano antinupcial, um pacto antinupcial, alguma coisa nesse sentido, você pode ter problema lá na frente. É como costuma aquela brincadeira, né? Enquanto está casando, vai casar, é meu bem. Depois que casa, é meus bens. Né? A conversa muda, entra dois S's aí. Né? E muda totalmente o sentido da coisa. Por isso, a importância do planejamento, não só o planejamento sucessório, mas o planejamento de uma forma global. Ó. Hoje, você precisa consultar um advogado até para casar, até para ter uma união estável. É muito complicado isso tudo. Então, veja bem, vamos partir agora para uma outra realidade. Tá? Por que eu coloquei isso tudo? A importância de você saber todas essas coisas na hora de planejar a sucessão, a sua sucessão. Você tem uma empresa, de repente você tem 1, 2 filhos, e nenhum deles se interessa pela sua empresa. Como é que vai ser a sucessão disso? Quem que vai tomar conta disso lá para frente? Ou você simplesmente vai vender, largar a mão de tudo, todo aquilo que você construiu? Então, há necessidade de um planejamento também. Uma pessoa que você tem, que você gosta, que trabalhou com você a vida toda, que de repente você vai formar ela para dar sequência naquele patrimônio que você construiu e dar sequência nessa empresa. Esse é um planejamento empresarial. Agora, você tem uma família, você é casado, você tem 1, 2 ou 3 filhos, não importa, e você construiu um patrimônio, alguns imóveis, um ou alguns imóveis, não importa. Que fim vai ter esses imóveis? Você sabe com quem seus filhos vão se casar? Com quem suas filhas vão se casar? Então tem que pôr a cláusula de incomunicabilidade desses bens nesse contrato que vai ser feito. Tem que se tomar cuidado com tudo isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E amanhã seu filho pode perder tudo porque casou com a pessoa errada, sua filha pode perder tudo porque casou com um rapaz errado. Nós não sabemos disso. Como eu disse, quando começa uma situação, ela começa no meu bem. E depois de um tempo, ela pode virar meus bens. Né? E aí começar a se ter problema nessa situação. Dentro do planejamento sucessório, existe um trabalho realizado chamado de holding patrimonial. O que é uma holding? Uma holding é um conglomerado de bens e você pode ter a holding empresarial. O que é a holding empresarial? Você cria uma empresa que vai controlar todas as outras empresas que você possui. Essa é a holding empresarial. O que nós vamos tratar aqui hoje é da holding familiar. Holding que cuida do patrimônio da família. O que ela faz? Você tem um patrimônio
avaliado em R$ 1 milhão, não sei. Esse patrimônio vai ser integralizado nessa empresa, ele vai ser integralizado nessa empresa e vai passar a pertencer a essa empresa da qual você é sócio e você vai colocar seus filhos, sua esposa, quem você quiser como sócios dessa empresa. E no contrato você vai fazer a distribuição de como vai ser no caso da sua morte, a distribuição, o que cada um vai ter de percentual ou não. Só que isso são detalhes que têm que ser discutidos caso a caso. Então, qual a necessidade de se ter para se preparar uma holding patrimonial? Primeiro passo, juntar toda a documentação que a família tem, ver em que estado está esse contrato, de que forma que ele está, se está tudo regularizado. Aí a gente chama a Solange para consertar se tiver alguma coisa com problema, né? Entendeu? Como é que está essa situação desse imóvel? Porque é muito comum a gente ver as pessoas virem com um contrato de compra e venda. Ele não registrou esse imóvel no cartório de registro de imóveis. Então ele não tem a propriedade, ele só tem a posse. Você só adquire a propriedade de um imóvel a partir do momento do registro de imóvel competente. As pessoas não sabem disso. Acham que aquele contrato, aquela escritura que ele assinou no cartório é suficiente. Não, não é suficiente. Precisa ser registrada no cartório de imóveis e averbada. Imagina uma situação. Você adquiriu hoje um apartamento de uma pessoa. Comprou, está tudo bem, só que você não registrou ele. Você não fez o registro dessa compra. Dali 6 meses, aquele rapaz, aquela pessoa que lhe vendeu aquele imóvel, ele falha. Ele é processado numa ação trabalhista, ele é processado numa execução de extrajudicial, seja lá o que for. Esse imóvel, se ele tiver um outro imóvel onde ele reside, o seu imóvel não corre o risco de ser penhorado. E até você mostrar que focinho de porco não é tomado, comprovar para ele que você comprou, em 6 meses, você pode ser acusado de fraude de execução, porque você poderia estar sendo conivente com ele na compra de um patrimônio um período anterior a 2 anos da ação judicial. Você só vai estar livre de uma fraude de execução a partir de 2 anos da compra do imóvel, se você não registrar. Por isso a importância de registrá-lo imediatamente, para que você comprove que ali não havia nenhuma execução. Você vai pedir certidões dessa pessoa, certidões negativas de protesto, certidões negativas de ações judiciais, certidão negativa trabalhista, de recolhimento de tributos, se ele for um empresário, coisa e tal. Então, isso é muito importante. Então, a nossa avaliação, no momento em que o cliente vem disposto a fazer algo nesse sentido, é juntar toda essa documentação e avaliar a realidade, o que pode ser feito. Há situações em que a holding ela pode ser muito interessante em termos de custo. Eu tenho aqui uma tabela que eu imprimi. Deixa eu pegar. Para se ter uma avaliação, ter uma ideia, um inventário hoje ele pode custar cerca de 15% a 20% do valor do patrimônio da família. De 15% a 20%. O ITBI hoje é de 4%, mas existe já um projeto, TCMD, aliás, perdão. Existe um projeto já da prefeitura, que está na Câmara para ser votado, ainda não foi aprovado, que pula para 8%. Ou seja, se você tem um patrimônio de R$1 milhão, a tua família vai ter que ter R$80 mil só para pagar o IPCMD. E esse pagamento é cash. Esse pagamento é à vista. E se você não pagar no prazo de 60 dias, você não dá entrada no inventário em 60 dias, você tem uma multa de 10% sobre esse valor. E se você não fizer por mais de 60 dias, ou seja, 120, essa multa dobra para 20%. Fora isso, tem as despesas de registro de imóveis, a despesa com o contador, com o cartório,
E o advogado, que é obrigatório você ter um advogado para fazer o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Porque o advogado, no momento que ele assina o inventário, ele se responsabiliza por tudo que está escrito ali. Então, não é barato. Existem casos de se cobrar de 5% a 7% de honorários sobre o valor do patrimônio. Então, nessa tabelinha que eu fiz, eu não sei se vocês vão conseguir ver, é difícil, não vai dar. Eu vou ler para vocês mais ou menos. Um inventário com valor de mercado do imóvel de R$1 milhão. A pessoa gastaria, a família gastaria para fazer esse inventário R$142 mil. Para fazer esse inventário. R$142 mil. Se ele tivesse feito uma holding patrimonial, que eu vou explicar mais um pouco, ele teria gasto R$34.200 para fazer isso. Uma diferença de R$107 mil. E esse valor pode ser reduzido, dependendo do domicílio fiscal, que o João sabe que tem domicílios fiscais que os impostos são muito menores. Outra vantagem da holding, deixa eu pegar aqui uma outra vantagem muito interessante, é locação. Dizem que não, você não pode fazer holding patrimonial, se tiver imóvel você vai ter que pagar o ITBI. Para. Você vai pagar o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, se você comprar e vender imóveis. Se a sua holding for uma atividade imobiliária. Caso contrário, ela não paga nada de ITBI. Na lei de GSA, a lei 6.404, artigo 1º, 2º, 6º, se não me engano, eu até deixei anotado, não me recordo agora o artigo exatamente. Está lá essa isenção. Você não paga imposto para fazer a transmissão do bem particular seu para sua empresa. Você não tem incidência de TCMD, nem de TBI, não tem incidência nenhuma. E mais um detalhe, mais uma vantagem, você vai passar esse imóvel pelo valor declarado no seu imposto de renda, e não no valor, hoje, valor de mercado atual, valor venal de referência, que é o que a prefeitura cobra quando é feito inventário. Se você analisar que você comprou um imóvel há 20 anos atrás, pagou R$100 mil nesse imóvel, esse mesmo imóvel hoje ele vale R$1,5 milhão. Olha a diferença. Olha a diferença. Você vai dar entrada nesse imóvel por R$100 mil. Agora, você vai me perguntar, e aí, qual a vantagem? E se eu morrer amanhã? Tudo bem, vai ser feita a partilha de cotas da empresa, dos seus herdeiros, da forma como você estabeleceu no contrato. É quase como um testamento. E a tua família não vai ter que se preocupar em arrumar, sair correndo para arrumar R$142 mil para pagar essa custa do inventário. Porque a empresa ela não morre. As pessoas morrem. Né? Nós morremos, nós vamos morrer um dia. Mas a empresa não. Então a empresa se perpetua. E nesse contrato e nessa holding, você pode pôr as cláusulas de incomunicabilidade. Se seu filho casar, se ela for uma boa pessoa, ótimo, legal, maravilha, batemos pau. Mas e se for um problema? A gente não sabe. Essa garotada aí hoje, como é que está a coisa, né? Você faz um casamento errado, uma pessoa errada vai ter complicações, vai ter... Estava interessada em se dar bem, em se garantir. E aí, nesse caso, nada se comunica. Aquela questão que eu estava falando para vocês da holding não poder ser feita para imóveis, como que é feita a holding patrimonial sem haver o risco de você ser qualificado como uma empresa imobiliária? Porque você não poderia fazer locação dos imóveis que você tem. Nós tivemos um caso aqui de um cliente que tinha imóveis alugados. O que nós fizemos? Nós fizemos um contrato e criamos uma segunda empresa para ele. Fizemos um contrato onde esses imóveis eram alugados
por essa outra empresa. Porque a empresa que é criada para guardar o patrimônio, nós chamamos de cofre. Empresa cofre. Então, todo o patrimônio fica guardado dentro daquela empresa. Aquela empresa não corre risco, porque ela não tem produção, ela não tem comercialização, ela não faz nada. Ela simplesmente guarda os bens da família. Ela guarda esse patrimônio todo. E pela diferença do inventário para uma diferença de 70%, quase 80% mais barato do que gastaria no inventário. Quantos de nós hoje, se de repente viermos a falecer, o custo que a nossa família vai ter para pagar um inventário? Para fazer, sem contar que as pessoas chegam aqui, às vezes, falando de inventário, não sabem nem como é feito. E a documentação toda equivocada, toda bagunçada, só tem um contratinho de compra e venda, ou tem um contrato de posse. Você entendeu? Então, até você conseguir regularizar toda essa situação, é um problema. E é um gasto medonho. Então, aquela despesa de 15% a 20%, ela pode se transformar em muito mais do que isso. A chegar a um ponto que não é incomum a família vender parte do patrimônio só para pagar o inventário. Então, vamos supor aqui uma situação. A família tem um patrimônio total de 3 milhões de reais. Então, se você for analisar, ele vai ter uma despesa de aproximadamente uns 300 mil, de 300 a 450 mil reais para fazer o inventário. Um patrimônio de 3 milhões. Tá? Nesse patrimônio tem vários imóveis. Então, tem ali também, você trabalhou a vida inteira para ter o apartamento, o imóvel da família, você trabalhou para comprar uma chácara, para ter um lazer, uma casa na praia, um apartamento na praia, coisa e tal. Maravilha. Aí veio o inventário. Aquele apartamento da praia, vamos tomar por exemplo, hoje ele está avaliado hoje no mercado 500 mil reais. Bom, a família precisa de 300 a 450 mil reais para fazer o inventário. Tomam a decisão de vender o apartamento de 500 mil reais. Quando essa família vai conseguir vender esse apartamento de 500 mil reais com um imóvel que está preso a um inventário, com problema de partilha? Isso quando não tem problema com os herdeiros, né? Que tem a briga do herdeiro. 2 filhos casados e as noras. Olha, teu irmão vai te passar a perna, hein? Olha lá, teu irmão vai te dar um chapéu, hein? Você fica esperto, hein? Ó, buzinando na orelha. É muito comum. Não é coisa de novela, não. Isso acontece no dia a dia. Isso é direto. É muito complicado. Então, se você faz uma holding, você coloca esses 3 milhões lá dentro, você vai gastar de 400, você vai gastar perto de 100 mil reais, nem isso, para fazer essa holding. E no contrato você vai dizer que esses imóveis são incomunicáveis, não podem ser alienados, não podem ser penhorados, não pode nada, porque eles são propriedade daquela empresa limitada, ou SA, capital fechado, depende do que prevê, e de como vai ser feita a apuração em uma reunião com a família, discutindo todos esses detalhes. E está ali. Se você vier a falecer amanhã, tudo bem, vai ser feito o quê? O inventário da empresa. Olha, meu pai tinha uma empresa, tanto, ele tinha 50% das ações, os outros 50% era dividido 20% para cada filho, 10% da minha mãe, por exemplo. Então, aquele 50% dele vai ser dividido proporcionalmente para os filhos, da forma como ele definiu, e para a esposa. Um grave erro que as pessoas cometem, eu tive um cliente agora recentemente que quis fazer, me procurou, eu expliquei as diferenças, mas eles tomaram a decisão de fazer a doação em vida para o filho com usufruto. É uma decisão deles. Gastaram o custo que eles iam ter para fazer a holding, com o patrimônio que eles iam fazer, eles iam gastar alguma coisa em torno de 30 a 35 mil reais.
O inventário, a doação e o pagamento, você paga o ITCMD na doação. ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Essa é a sigla desse texto. O que aconteceu? Eles doaram para o filho em vida. Tudo bem, sem problema. Se esse filho morrer amanhã, quem garante que os pais vão morrer antes dos filhos? É a tendência natural, né? Eu enterrei meu pai, enterrei minha mãe, né? Graças a Deus, de repente eles poderiam estar me enterrando um dia. Eu tenho 3 filhas que espero que elas me enterrem, não que eu as enterre, né? Essa é uma realidade, mas isso pode acontecer. Quem garante? Um acidente, uma doença, né? Estamos aí com Covid, tem jovem morrendo direto aí agora, nessa realidade. Né? O falecimento dele, qual é a linha sucessória? Primeiro os descendentes, depois os ascendentes. Então esse imóvel não volta para os pais. Esse imóvel vai para os filhos dele e para a esposa dele. Ela e os filhos vão ser os donos do imóvel. O usufruto permanece. Mas e se por acaso a família não se dá bem com a moça? Como é que faz? Então eu não vejo a doação em vida melhor do que fazer a holding. Porque a holding você tem alternativas e você pode colocar exatamente aquilo que você quer, como se fosse um testamento. Só que muito mais barato, porque no testamento você vai determinar para quem vai o quê. Além da legítima, né? Que existe a legítima, que você não pode dispor, que é 50%, tá? Do teu patrimônio, nessa situação de doação. Mas você vai colocar lá, olha, eu quero dar isso para o meu filho, isso para aquele outro, isso para um amigo, tal. Você faz direitinho como você quer. Só que quando isso acontecer, no inventário, você vai pagar todo aquele custo. E no caso da empresa, não, você vai transferir as cotas para as pessoas que você quer. E essas pessoas vão estar já dentro do contrato social dessa empresa. Você vai me dizer, tem alternativa. E seguro? Sim, é uma alternativa interessante. Você fazer um seguro aí, você tem um patrimônio de 3 milhões, você pagar um seguro de 450 mil para pagar o inventário. Agora, você não acha mais interessante você fazer esse seguro de 450 mil e, na tua falta, tua família receber esses 450 mil e poder viver de uma maneira mais tranquila, melhor, mais digna? É isso que a gente tem que levar em consideração. Né? Então, a holding, ela veio para justamente resolver essa questão. Outro detalhe. Ô, Guilherme, desculpa, me fala uma coisa, como é que é o tempo nosso aqui? Eu tenho até que horas? Seu Carlos, você pode se apresentar aí até às 7, 7h20, aí a gente abre para as perguntas, tá bom? Mais uns 15, mais uns 10 minutinhos. Tá, eu vou tentar ser mais objetivo. Espero que tenha sido objetivo o suficiente para não tenha suprimido nenhum detalhe que seja interessante, mas as dúvidas a gente tira, com certeza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, uma outra planilha que tem, com relação a aluguéis. Aqueles imóveis, né, que foi criada aquela outra empresa, foi feito um contrato particular, que ela vai administrar os imóveis. Então, tá bom. A pessoa física, um aluguel a partir de 3 mil, até 3 mil reais de aluguel, 2.900 e pouco, é interessante, é barato para a empresa, é barato para a pessoa física, porque ela recolhe 7,5% de imposto. Pode ser interessante. Agora, a partir de 3 mil reais, a diferença começa a ser gritante. Porque a empresa, no Simples, ela paga 6% do rendimento do aluguel que ela tem. Enquanto que a pessoa física, ela chega a pagar, num aluguel de, por exemplo, 3 mil reais, 15% de imposto do aluguel que ela recebe.
E no caso de por exemplo, 5 mil, a partir de 5 mil reais, essa alíquota já vai para 27,5%. Essa planilha eu fiz já há algum tempo, João, não estou desatualizado não, né? Está certinha essa planilha, né? Esses coeficientes, né? Então, olha, você vê, por exemplo, um aluguel de R$ 5.380, a pessoa física recolhe, por imposto de renda, R$ 869,36. Enquanto que a empresa, no mesmo aluguel que ela receberia de 5.380, ela recolhe R$ 322,80, quase um terço. E esse imóvel, como é de pessoa jurídica, é esse imposto que ela vai recolher, é 6%. Então, a holding patrimonial, ela traz uma série de benefícios muito interessantes para a pessoa. Além da despesa, a redução da despesa de quase 80% em relação ao inventário, que se você falecer vai ter que ser feito. Quantas pessoas não têm hoje? Eu tenho pessoas que vêm me procurar para fazer inventário de um pai que faleceu há 10 anos e ninguém fez nada. Só que esse imóvel que ele comprou há 50 anos atrás, hoje vale é o valor de mercado. Ele vai pagar as custas todas pelo valor de mercado. Existe um número de código do IPTU que você entra no site da prefeitura, você lança lá, ele traz o valor venal de referência. Não é aquele valor venal que está no seu IPTU, não. É um outro valor, é um valor de avaliação de mercado que ele puxa. E tudo é cobrado sobre aquele valor. Já na holding, você traz ela para dentro. Você traz ela para dentro pelo valor da sua aplicação financeira. E você não tem o custo de um lucro de ganho de capital. Porque aquele imóvel que você comprou por 100 mil e hoje vale 1,5 milhão, você vai pagar o ganho de capital sobre 1,4 milhão, que é o que você ganhou nesse tempo todo. A não ser que você utilize o dinheiro para comprar outro imóvel. Aí sim, aí você tem a isenção desse ganho de capital. Percebe? É muito complicado. Então, a orientação referente a isso, ao planejamento da família, como que ela deve sobreviver, como ela deve controlar as coisas, como que ela deve controlar seu patrimônio, proteger esse patrimônio de invasão externa, de agressões externas. A holding protege a família e o patrimônio se por acaso aquele filho abrir uma empresa e falir. Essa falência, essa execução, não vai chegar naquele imóvel, mesmo depois da morte do pai. Compreende? Então, esse imóvel está totalmente protegido, esse patrimônio está protegido. Eu tenho hoje 65 anos, eu comecei a trabalhar com 14, quer dizer, trabalho há 51 anos. Vou deixar perder meu patrimônio? Vou deixar estragar tudo? Vou deixar lá? Não. Vou tentar proteger o máximo que eu puder. Eu trabalhei muito para conquistar o que eu conquistei. Né? Eu acho que ninguém quer perder o que conquistou. Bom, pessoal, em resumo é isso. Se a gente fosse conversar sobre sistema de casamento, essa coisa toda, o tema é muito extenso. A gente não teria 45 minutos, 1 hora para falar. Precisaria de umas 2 semanas aí para a gente poder falar. Mas eu estou à disposição, caso tenham interesse em algum outro tema, alguma outra coisa ligada a essa área, em que eu possa ajudá-los, eu estou à disposição. Todos têm meu contato no Conecta, estou aí à disposição para os amigos para orientá-los naquilo que vocês acharem necessário e interessante. Quiser abrir para perguntas, ô Guilherme, eu estou à disposição. Roberto, muito obrigado. E vamos lá, perguntas, pessoal. Perguntas. Ao Francisco, eu sabia, ele tem um monte de filho, ele tem um monte de pergunta hoje. Então, hoje vai ser dose. Vamos lá. Vamos lá, Francisco, vamos ver se eu posso te ajudar. Doutor, aí é uma curiosidade perguntar para o senhor. O senhor tem a holding? O senhor fez a holding? Estou preparando a minha já. Eu já estou fazendo para mim.
Então é aquela velha história. Se você vê um banqueiro te jogando de 20º andar, pode pular junto que com certeza uma coisa boa tem lá, né? Não, estou fazendo sim a minha, já estou preparando. O João sabe, eu fui empresário, eu tive uma gráfica e tive concessionária de veículos, de motos, por um tempo. E a concessionária me trouxe um prejuízo violento e acabou atrapalhando a situação. Então, para não ser qualificado como fraude de execução, eu estou regularizando todas essas coisas para poder liberar e fazer a holding correta. Ela está pronta, minha holding está pronta, é só dar entrada. Eu só preciso da entrada nela, mas eu só vou poder fazer isso na hora que eu tiver com toda essa parte liquidada. Tá bem, essa coisa. Agora a pergunta é a seguinte, doutor, existe alguma jurisdição já, alguma coisa, instâncias acima que contestam a holding? Existe alguma coisa assim? A holding, ela é, quer dizer, deixa eu pegar aqui, eu tenho ela é perfeitamente legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acho aqui nas minhas anotações. Inclusive, a isenção está prevista nesse artigo da Lei 6.404. Eu precisaria pegar aqui, talvez, o meu livro, para poder dar essa explicação exata para você. A isenção do ITCM2. Deixa eu... Só um minutinho, eu vou pegar aqui. Não, tranquilo. É só folhear, é rapidinho. Mas vamos conversando enquanto eu procuro aqui. Porque eu não lembro uma palestra que eu estava, que alguém já questionou a questão da holding, que não é totalmente seguro. Inclusive, até um grupo que eu fiz parte de network também, tinha uma pessoa que fazia isso, e a pessoa foi questionada numa palestra, eu lembro uma coisa, ficou essa pontinha de dúvida para mim, entendeu? O que acontece muito, a gente vê muito, é a questão do desconhecimento da legislação e o desconhecimento do funcionamento efetivo da holding. Ela é uma atividade extrajudicial, você não depende de nenhum juiz para autorizar. Em 30, 60 dias a holding está montada e está pronta, sem nenhum problema. É perfeitamente legal. Eu precisaria só achar essa lei aqui para você. Ô Francisco, contestação ela sofre, tá? Porque aqui no Brasil a lei não serve para nada, o que serve é a cabeça de juiz. E cada cabeça de juiz é uma sentença, tá? Ela é uma empresa constituída, a Receita Federal tem um KINAI especializado para holding. Então, como é que uma empresa que está legalizada dentro das normas da Receita Federal, ela pode ser questionada? Simples. Falam que estão escondendo patrimônio, aqueles papos que tem no Brasil, que no mundo todo, mas no Brasil tem. Nos Estados Unidos, geralmente, né? Vou dar um exemplo para vocês. O americano ele não tem uma empresa, ele tem 2 ou 3 empresas. Uma é a empresa em si, uma outra é a patrimonial, e se tiver uma marca, alguma coisa, está em outra empresa, né? E são estruturas exatamente para proteção. Por exemplo, se falir a empresa que faz a produção, né? As outras 2 não vão ser penalizadas. Então, é tudo questão de proteção. O Brasil está muito atrasado nisso ainda. O Roberto, já conversei com o Roberto sobre isso outras vezes, né? E o Brasil precisa se adiantar sobre isso, o empresário ter proteção, sim. Lá fora, Francisco, isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Eu localizei aqui, ó, a lei 6.404, a lei da SA. No seu artigo 2º, diz o seguinte: pode ser objeto da campanha qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, ordem pública e os bons costumes. No parágrafo 3º, diz o seguinte: a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no Estatuto,
a participação é facultada como meio de realizar um objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Entendeu? E esse é o objeto da holding. E o trabalhista não alcança nada, nem o trabalhista, que é o braço mais longo, tem, né? Você vai montar, vamos supor, eu vou montar uma holding para você. Você tem lá o seu patrimônio que você quer juntar lá dentro. Ok? Colocamos tudo lá dentro. Essa empresa ela não vai ter produção, ela não vai ter venda, ela não vai ter negócio, ela não vai fazer nada, não vai ter funcionário. Você vai ter os encargos mensais normais, legais, que tem que ter. Eu posso até te indicar um contador legal para fazer isso para você. Eu já ouvi falar de um bom aí. Tem um cara bom aí para cuidar disso para você. Né? Você entendeu? Então você vai ter uma despesa mensal, lógico, para administrar essa empresa, só que ela não tem participação nenhuma no mercado. Então ela não corre nenhum risco. Você entendeu? Ela não corre nenhum risco. Essa é a grande vantagem. Você tá. Eu não gosto muito de usar essa expressão, né? Blindagem patrimonial. Essa expressão tem uma conotação muito pejorativa no sentido de que, puxa vida, eu fiz um monte de bobagem, eu vou blindar meu patrimônio. Né? Então isso é ilegal, isso é fraude e execução. Então não pode. Eu não gosto de usar essa expressão. Né? Eu sempre falo proteção patrimonial. Tá? Porque se você fizer uma holding com esse objetivo, você corre o risco de ser descoberto, corre o risco de perder isso daí e corre o risco de ser condenado numa fraude e execução. Tá? Que é grave, que é sério. Entendeu? Então, mas é isso. A constituição da holding patrimonial familiar é perfeitamente legal, ela funciona muito bem. Lá fora, nos Estados Unidos, isso é muito comum. Todas as pessoas, os grandes empresários que têm um patrimônio muito elevado, eles têm a holding, eles fazem a holding. Agora, cada caso tem que ser analisado um a um, pela documentação, pelo propósito, a que se destina, qual é a ideia, para se poder montar uma holding específica para você. A lei permite isso. E a isenção, você não vai ter mais imposto. Você não vai ter que pagar esse TCMD. Isso ficou com 8% agora aqui, esse monte de gente morrendo. Você já imaginou a arrecadação do Estado? E por isso que eles estão querendo passar para 8%. É um absurdo, né? Mas... Obrigado. É isso aí. Francisco Assis. Parabéns pela palestra, muito rica e esclarecedora, doutor Roberto. A minha pergunta, acho que meio que já foi respondida, era justamente isso. Se eu quiser criar uma holding patrimonial e tiver rolando algum processo já, seja, não que você foi condenado em processo trabalhista, mas que você tenha funcionários aí que você está já negociado o processo trabalhista em andamento, algum outro tipo de processo que você tenha, o ideal é não criar essa holding nesse momento, é esperar tudo isso se resolver para depois você criar isso para não caracterizar uma fraude processual, é isso? Esse seria o ideal, porém, tem que levar em conta que situação está o processo. Se você fez um acordo, esse acordo foi homologado na justiça, você não está cometendo fraude nenhuma se você está pagando direitinho. Aí não tem problema nenhum. Você pode fazer. Agora, se você tem, por exemplo, algum processo de aluguel, e aí de uma loja, de um restaurante ou de uma empresa que você tinha um custo de aluguel e você saiu de lá e aquele proprietário do imóvel, aquela empresa que é proprietária do imóvel, seja um shopping center, o que quer que seja, ele entrou com um processo contra você, esse processo ainda não foi julgado, não foi condenado, que você tem que pagar ou não, ainda está em vias de negociação. Você ainda tem tempo para criar essa holding ou não? É ideal que não faça. Não, você pode fazer. O que acontece? Depende, como eu disse, cada caso tem que ser analisado. Né? Depois, se você quiser me passar detalhes disso, eu vou ter o maior prazer em te ajudar e te orientar. Agora, tem um detalhe aí. Se você era o fiador dessa locação, né?
Você sabe que a lei do bem de família não protege o fiador de locação, correto? A lei do bem de família 8.009, o artigo 3º, ele tem essa exceção. Porém, o STF mudou esse entendimento recentemente. E eu consegui reverter uma situação agora nesse sentido. O fiador de locação comercial não pode ter penhorado o único bem da família. É um entendimento que o STF está tendo agora, divergente do que ele tinha anteriormente. Na locação residencial, o imóvel ainda pode ser penhorado, sendo bem de família, sendo o único imóvel do fiador. Mas na locação comercial, essa legislação está mudando. Então, tem decisões na primeira e na segunda turma do STF nesse sentido. Entendeu? Então, vamos supor uma situação. Você foi fiador de um aluguel de uma loja. O que aconteceu? A pessoa não pagou o aluguel, o proprietário do imóvel pediu despejo, uma trocação de despejo, e veio para cima do fiador para receber e executar a dívida, executando o imóvel dele. Se o imóvel que o fiador tem for o único bem dele, na locação comercial, há entendimento, hoje já está quase virando jurisprudência, de que não pode ser penhorado na locação fiança, na locação comercial. Na locação residencial ainda pode ser. Entendeu? Então, não sei se é esse o caso que você está colocando, mas eu diria para você o seguinte, Francisco, só não tem solução para a morte. Tá? Para o resto, tudo tem solução. É questão de se analisar o caso, se verificar o que está acontecendo, de que forma isso pode ser feito, para que você não venha a ter mais problema e sim uma solução para o que está incomodando e também mais lá para frente para você dar tranquilidade para a sua família. Só uma última pergunta. À medida que você cria uma hold familiar, a partir do momento que uma das pessoas, dos filhos, vai adquirindo mais bens, você vai incluindo aqueles bens lá e vai pagando mais taxas para fazer essas alterações? Não, você vai ter alguma despesa para incluir, só que não vai valer, eu não vejo muita vantagem nisso. Tá? Vai depender muito do que você vai querer fazer. Porque o imóvel adquirido agora, ele vai entrar pelo valor patrimonial, o valor venal de referência. Então, vamos supor, seu filho comprou hoje um apartamento de R$500.000, comprou à vista. Você vai querer colocar ele lá na hold. Você pode colocar. Você vai fazer uma integralização de capital de R$500.000 nesse imóvel. Lá na frente, tudo bem. A gente não sabe, não faz ideia, não sabe se vai ser amanhã, depois, e nem se vai doer, mas que um dia a gente vai morrer, vai. Né? Quanto que vai ser essa distribuição de cotas pela participação dele? Como é que vai ficar essa distribuição dele, se ele vier a falecer, por exemplo? Se você não vai mudar em nada, porque vai estar lá para ele, já é dele, aquela participação. Então, por exemplo, você tem 3 filhos, só, é você e 3 filhos, por exemplo. Então, você tem 55% de participação e cada um tem 15%. Esse filho que comprou esse patrimônio, dependendo do capital social da empresa, de como ela estava constituída, ele vai passar a ter uma participação maior, vamos supor, de 20% no patrimônio, ele vai comprar uma parte sua. Isso vai ter que ser feito uma integralização e vai ter que ser feito todo um cálculo de como isso vai entrar na empresa. A participação dele vai aumentar na empresa, vamos ter que aumentar essas cotas, essa coisa. Tá? É aquilo. Tudo pode ser feito. Tem solução para tudo. Precisa se analisar cada caso. A hold familiar, ela entra tudo, imóvel, conta de banco, automóvel, tudo que você tenha no seu nome, você pode colocar nessa hold. Você pode colocar o que você quiser lá dentro. Conta de banco, você vai movimentar essa conta pela hold. Okay. Quem vai movimentar a conta bancária é a hold. Entendeu? Mas você vai integralizar um capital que você vai utilizar
você pode ter problemas mais tarde. Então, conta, dinheiro, espécie, eu não recomendo integralizar. Eu recomendo patrimônio, bens, imóveis, veículos. Você pode pôr um veículo, entendeu? Agora, às vezes você tem um patrimônio... Depositar o dinheiro lá, mas não integralizar ele no capital social. Mas às vezes você tem alguma aplicação num banco de um valor considerável e alguma execução, eles vão procurar o que você tem de bem, se você não tem, está tudo numa hold, ele vai atrás daquilo que você tem na conta e vai pegar aquele valor seu. Sim, então, o que acontece? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma transferência desse valor para a empresa. Você pode utilizar esse dinheiro na empresa. Entendeu? Mas eu não recomendo integralizá-lo na empresa. Você pode integralizar, entendeu? Mas eu particularmente não recomendo. Mas você pode passar a movimentar o seu dinheiro nessa empresa. Só que você vai ter problema em imposto de renda para justificar a origem dele. Não adianta, esse é o nosso grande trabalho. Né? Na hora de fazer essa vantagem. Mas é possível. Você pode integralizar, você pode fazer tudo para não ter problema com a receita. Tá? Mas é um dinheiro que você vai movimentar. E aí? E o imóvel não. Solange. Ô, Roberto, a Solange vai fazer a última pergunta para você. E depois nós vamos fazer um sorteio de uma cesta. Opa! Foi o meu palestrante que ganha a cesta? O Guilherme que vai sortear. A Cleide ficou tão chateada que nem quis participar hoje, porque não ia ganhar. Então, a Cleide está no concorrente. A Cleide está no concorrente. Vai lá, Solange. Não, talvez eu tenha perdido aí no início da palestra. Parabéns aí, muita coisa para a gente aprender aí, referente a imóveis, né, doutor? Existe alguma dificuldade no holding quando o imóvel está irregular, que ele não está com todas as averbações necessárias na matrícula? Olha, veja bem, o ideal é que já esteja tudo regularizado para ser feita essa transferência. Se na matrícula do imóvel consta, você como proprietário, vamos supor uma situação, você está fazendo uma holding e você vai integralizar com esse apartamento que você tem lá. Só que, se ele não estiver no teu nome, você não tem como integralizar. Porque ele vai ter que ser feito no nome da pessoa, do proprietário do imóvel. As pessoas que têm só escritura não conseguem, no caso. Que não registrou isso. Pode fazer, mas você não registra, né? Você não faz a averbação. Você põe essa empresa, você faz um novo contrato e você coloca essa empresa dentro de uma simples alteração do contrato social. Você entendeu? Mas continua não tendo a propriedade, continua tendo só a posse. E vai te dar muito mais trabalho para regularizar essa pendência que ela tinha. Compreende? O ideal é regulariza no nome do proprietário que vai integralizar na holding que ele é o dono ou o sócio, por exemplo. Tranquilo. Quanto ao nome de você passar de possuidor para proprietário, tranquilo. Agora, e quanto à averbação da construção, está regular ou não? Isso interfere? Não, isso não tem problema. Isso não tem problema. Essa averbação pode ser feita posteriormente em nome da empresa. Não há problema nenhum. É isso aí. Obrigada. Espero que vocês tenham... Camila tem uma pergunta. Espera aí, calma. Camila tem uma pergunta ainda. Opa, vamos lá. Boa noite, doutor. Parabéns pela palestra. Foi muito boa, entendi como funciona agora de melhor forma. A minha dúvida é a seguinte: feita a holding, né, integralizados os bens ali reunidos na holding. Se eu desistir posteriormente, eu consigo desfazer e esse patrimônio voltar como se fosse para a pessoa física? Por exemplo, desistir, não quero mais, quero vender tudo e viajar o mundo. Não vou deixar mais nada. É possível? Da mesma forma que você fez, você vai encerrar a empresa e ela vai voltar pelo mesmo valor que estava. Aí você vai vender pelo valor atualizado, você vai ter um lucro imobiliário. Entendi, Um ganho de capital. obrigada.
Você vai ter o ganho de capital para pagar. Entendeu? Concordo com você, Camila, tem que fazer isso mesmo, tem que gastar todo o dinheiro em vida. Oi? Concordo com a Camila, tem que gastar todo o dinheiro em vida. Viver no cruzeiro, de navio em navio, né? O que você pode fazer, Camila, doutora Camila, né? O que a senhora pode fazer é fazer a comercialização do imóvel em nome da empresa. A empresa vende para a pessoa interessada. E ali já negocia o valor do ganho de capital, porque ela vai estar integralizada pelo valor de aquisição anterior do imposto de renda antigo, né? E não pelo valor venal de referência hoje. Se o outro exigir a escritura no valor venal de referência, apesar que você pode passar pelo valor que você quiser, porque a prefeitura vai comprar o ITBI de qualquer jeito, né? Pelo valor venal dela, de referência dela. Tá bom? Obrigada, doutor. Beleza? Obrigado, Roberto. Roberto, parabéns. Foi show. Agora o Walter espera que a gente vai fazer o sorteio. Antes de desligar, o Walter faz a pergunta dele. Sorteio, Guilherme. Vamos lá. Até ele desligou a câmera para saber quem vai ganhar. Vamos lá. Bom, eu tô nesse sorteio. Faz tempo que eu não participo, hein? Olha o seu Abrão. Até o Abrão apareceu, tá vendo? Ó, eu vou explicar. O telefone do seu microfone está desligado. Eu vou fazer online. Quer fazer uma pergunta? Eu vou sortear online, tá? Então eu tenho a lista de vocês aqui, tá bom? Eu vou sortear para vocês do mesmo esquema que as outras vezes lá. Vai ter um númerozinho aí. Nós estamos em 20 pessoas, menos um. Então, sortear um número entre 1 e 19. Ó. Pra vocês verem que não é marmelada, hein, mano? Tá. Aí, ó. Pronto. Sortear um número entre 1 e 19. Sortear os números com animação. Sortear agora. O ganhador foi o número 6, certo? Calma, gente, calma. O número 6 ganhou aí a parada. Então, agora Obrigado, Guilherme. Agora eu vou vir na lista aqui, ó. Na lista, hein? Pra vocês não verem que é sacanagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caraca, vocês não vai botar fé. Seu Roberto ganhou a sexta. Parabéns. Obrigado. Olha, sinceramente. Nada mais justo, hein? Nada mais justo. Se ele não tivesse online, quem teria ganhado era a doutora Camila, pela ordem aqui. Olha só, Camila. Poxa, Bom, parabéns. Então, obrigado. Parabéns. Fiquei Depois, então, pessoal, antes de ligar, o Walter Douglas quer fazer uma pergunta. Pergunte, Walter. Boa noite. As sextas é só para o departamento jurídico, é isso que eu entendi, né? Ah, sim, com certeza. Geralmente é a crente que ganha, ela não está aqui hoje, foi outro advogado. Faz parte, né? Pois, ó. Por gentileza, depois passe para o João o seu endereço para que a gente possa fazer a entrega. Oi, Elis, obrigado, agradeço bastante, viu? Gostei muito de receber esse presente aí. Maravilha. Pode passar o meu endereço, obrigado. Doutor Roberto, parabéns pela apresentação. Foi muito boa. Você sabe que eu tenho um carinho especial, não só pela pessoa, mas pelo time que você torce, sem dúvida, né? É um Saudações ao Vivente. Saudações ao Vivente. Ficou só um detalhe, né, com relação a essa holding. A holding aceita testamento? Como assim? Em que sentido você diz isso? O inventário de um testamento aberto, a holding aceitaria isso? Não, veja bem, a holding ela é feita antes do inventário. Depois que a pessoa morreu, não adianta nada você fazer inventário. Ou melhor, a holding, né? Depois que a pessoa morre, você vai fazer o inventário dela. Sim, mas a holding, ela funciona como um medicamento. Minha dúvida está acima disso. A pessoa faleceu, se abriu-se o inventário, tem um inventariante nomeado, aonde está administrando alguns imóveis. A minha dúvida é, se esse patrimônio com o sistema de inventário, a holding caberia uma proteção para isso? Só após a partilha.
Só após a partida. Concluído o inventário, aí sim, os proprietários que receberem os seus quinhões, né? Esses sim poderiam fazer uma holding, colocando as suas partes, essa coisa toda. Mas o objetivo da holding é justamente evitar os custos que se tem com o inventário. Né? Esse é o objetivo maior dela. Que a redução de despesa é muito grande. É que às vezes um leque de herdeiros, isso veio acontecer depois da abertura do inventário e nomeado inventariante. Uhum. Surgiu a ideia se da holding, coincidentemente a pergunta cabe nesse sentido. Se, como está num caminho o inventário, se uma holding já constituída ou a constituir, daria cobertura para eventual inventário, ou para eventual herdeiro, ou eventual partilha. Sim, só se ela já tivesse sido constituída antes do falecimento. Após o falecimento não tem sentido algum. Mas uma holding de terceiro constituída abrigaria isso? Se o patrimônio que está dentro da holding for patrimônio da pessoa que faleceu, sim. De terceiros, não. Não, tem nada a ver. Porque ele não é dono daquele imóvel que está sendo partilhado. Eu, como uma holding, não posso comprar um ativo considerado um inventário ou uma partilha? O problema é como você vai integralizar isso, porque ainda não foi determinada a partilha, não foi determinada ainda a sua participação nisso. É o risco da compra. Tá, entendi. Como investimento, eu acho interessante, mas você só vai poder... Então, um deságio muito interessante pela dúvida, exatamente com relação a isso. É aquilo que eu falei, a família tem que vender, às vezes, um imóvel para pagar o inventário, o imóvel que vale 500, ela acaba vendendo por 250. Exatamente. Então, vale a pena como investimento. A partir do momento que você compra esse imóvel, se o juiz der a outorga de escritura para o seu nome, você vai receber essa outorga, vai fazer o registro no cartório de registro de imóveis, aí esse imóvel é teu, aí você pode fazer a holding. Antes disso, não tem como. Porque você não tem ainda a propriedade nem a posse dele. Eu acho que ela é bem discutível, porque é um ativo que vai se materializar e o objetivo da compra é exatamente o deságio nessa possibilidade do desfecho ser menos favorável, mais favorável até os herdeiros ou inventariantes também, né? Então, isso se torna um ativo interessante. O investimento, a aquisição desse patrimônio, tudo bem, sem problema nenhum. Mas você só vai poder colocar ele, fazer a integralização disso numa holding, a partir do momento que você tiver, no mínimo, a posse ou a propriedade desse bem. Ok. Enfim, muito bom. E o Abrão... Obrigado, pessoal. E cumprimentar o Abrão, que chegou agora. Roberto. Abrão, eu era o decano eu era o decano do grupo que acabou chegando. Pessoal, boa noite. Eu vou ter que sair, tá vou bom? fazer o quê? Boa Páscoa para todo mundo. Alguém mais velho tem que chegar. É isso aí, Abrão. Seja bem-vindo. Tchau, gente. Tchau. Bom descanso. Obrigado por todos. Tchau.